Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edine Gomes, eu sou professora de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos reconhecer a estrutura das cartas pessoal e oficial, requerimento, ofício e solicitação, diferenciando-as quanto à sua finalidade e esfera de circulação. Reconhecer a estrutura do currículo, atentando para as diferentes finalidades que este possa ter. Identificar a argumentação na carta do leitor, reconhecer e utilizar os pronomes de tratamento, utilizar adequadamente as expressões padrão e os verbos nas cartas oficiais, reconhecer e utilizar adequadamente as regências verbais e nominais, produzir tipo de cartas estudados, preencher um currículo de acordo com os padrões observados. Carta pessoal. É um gênero textual mais informal. A estrutura da carta pessoal é feita da seguinte forma: local e data. Os dois elementos devem vir no início da carta. Geralmente ficam à esquerda da folha. Depois do destinatário. Aqui deve ter a informação de para quem a carta é destinada. Geralmente um vocativo. Nesse espaço, o remetente se dirige ao receptor por meio de termos como prezada ou prezado, querido ou querido e tantos outros. O corpo do texto é o espaço destinado para a carta pessoal. Aqui, quem está escrevendo deve colocar toda a mensagem que pretende encaminhar ao destinatário. Depois, a assinatura. O remetente também pode utilizar o espaço da assinatura para fazer a sua despedida, que pode ser mais carinhosa e informal. Requerimento. Requerimento é um documento muito utilizado por entidades oficiais, órgãos públicos ou instituições, que serve para fazer um pedido explicando os motivos. É um texto formal. Característica do requerimento: redação técnica, texto breve e objetivo, linguagem formal, solicitação de algo, terceira pessoa do singular ou plural. A estrutura do requerimento: vocativo, nome da instituição destinatária. Identificação do requerente: nome, número de documento, nacionalidade, estado civil e endereço. Corpo do texto: breve e direto, sobre o que se pretende solicitar. Expressão de encerramento: expressões como esta: aguarda deferimento ou nestes termos pede deferimento. Local e data e assinatura do requerente. O ofício é um tipo de correspondência utilizada no âmbito trabalhista e também utilizada pela população quando quer oficializar uma solicitação junto a algum político. É um documento oficial padronizado. Timbre, quando pertence a uma repartição ou uma empresa. Número do ofício, local e data. Assunto: um resumo do assunto que irá tratar. O vocativo, um vocativo, direcionado a seu destinatário. O corpo do texto, o remetente expõe o objetivo do ofício. Fecho é uma finalização formal do texto. Assinatura, identificação do signatário, ou seja, nome de quem assinou e algumas informações adicionais sobre ele. A carta de solicitação se enquadra
no gênero das cartas comerciais. Estabelece comunicação entre sujeitos formais, empresas, instituições, etc. É um texto breve e faz uso da linguagem formal. Estrutura da solicitação: local e data. Identificação do destinatário com o uso adequado dos pronomes de tratamento. Vocativo, para chamar o interlocutor e marcar o início da mensagem. Corpo do texto: expor o pedido acompanhado de argumentos para justificar e convencer o destinatário. Expressão de despedida: assinatura. Vamos conhecer o currículo. Existem 3 estruturas de currículo. O currículo cronológico é o mais tradicional e o mais recomendado. Pode ser também lido por um software de recrutamento. Currículo funcional, que foca em suas habilidades e competências. Currículo combinado ou misto, que traz relevância para os atributos, mas também segue a estrutura clássica da cronologia para perfis profissionais. Modelo de um currículo cronológico. Cabeçalho: deve ser simples, nome completo e informação para contato. A introdução deve ser curta, cerca de 3 sentenças em um só parágrafo. Faça um resumo das suas características profissionais, direcionada à vaga em questão. Experiência de trabalho: os recrutadores consideram a mais importante. Liste sua experiência da mais recente para a mais antiga. Escolaridade: a instituição, o curso e ano de conclusão, da mais recente para a mais antiga. Habilidades: alguma outra capacidade que seja relevante. Optativo: caso seja o primeiro emprego, o candidato pode substituir os campos introdução por objetivo e preencher demonstrando o interesse em fazer parte daquela empresa ou do cargo. Experiência profissional por qualificações e preencher mostrando suas características profissionais. Vamos falar de regência. Regência verbal é a relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Muitos verbos regem através de preposição. Portanto, devemos sempre prestar atenção na preposição usada para evitar enganos. Há verbos que regem sem preposição. São chamados de transitivos diretos. Comprei uma caneta. Comprou o quê? Uma caneta. Não tem preposição. Esse verbo é transitivo direto. Os verbos que regem com preposição são chamados de transitivos indiretos. Eu vou a São Paulo. O verbo ir rege com a preposição a. Eu vou a que lugar? No entanto, há outros verbos que regem com mais de uma preposição. Entregou o produto em domicílio. Entregou o produto a Maria. O verbo entregar regendo com preposições diferentes. Veja o verbo assistir. Com o sentido de ver, exige preposição a, transitivo indireto. Ela assistiu ao filme. Com o sentido de cuidar, dar assistência, rege sem preposição, transitivo direto. O médico assistiu o paciente. Regência nominal é a relação que um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, estabelece com o seu complemento através de preposição. Existem muitos nomes
que regem com mais de uma preposição, a depender do significado do seu complemento, dentro do contexto. Alguns exemplos de regência nominal. Substantivos: admiração a, admiração por. Atentado a, atentado contra. Bacharel em. Capacidade de ou capacidade para. Dúvida em, dúvida sobre, dúvida acerca de. Respeito a, respeito com, respeito por. Ou respeito para com. Adjetivos: alheio a, alheio com. Ansioso de, ansioso para, ansioso por. Curioso de, curioso por. Suspeito de. Advérbios: longe de, perto de. Então, caros estudantes, espero ter esclarecido os assuntos abordados e que vocês se sintam capazes para usar os conhecimentos adquiridos. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado também. Estou contando com a presença de vocês na próxima aula. Até breve, um forte abraço.